tem algo que acho que assim, é bem pertinente e é importante você falar. A gente até estava falando antes da gravação com relação ao prazo de autorização de cirurgias, que eu acho que isso é uma coisa que pega bastante e que, inclusive, alguns cirurgiões, eu sei que eles têm até um setor que trabalha só nessa área para cuidar da questão de autorização de cirurgia, que tem uma certa burocracia com relação a isso junto às operadoras. Mas falando desse assunto, eu queria que você falasse sobre o prazo, se ocorreu alguma mudança com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Bom, a tua pergunta, Samuel, é muito pertinente, tá? Porque a gente teve a entrada em vigor, como eu falei há pouco, em 1º de julho, da RN 623, e isso causou alguma confusão, inclusive para os meus colegas da área jurídica. Cada um pode formar o seu convencimento, mas muitos, eu cheguei a ver vídeos, alguns cirurgiões que a gente atende mandaram de outros colegas, em que eles diziam que com o advento da 623, o prazo de atendimento teria sido alterado. Ele era para esse, porque a RN que trata do assunto tem diversos prazos, tá? Mas para a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, bucomaxilofaciais, aqueles de alta complexidade e eletivos, o prazo de atendimento era 21 dias úteis. E eu vou adiantar que continua sendo de 21 dias úteis. Mas com a alteração da RN 623, muitos defenderam que ele tinha sido reduzido para 10 dias úteis. O que há aí, na minha opinião, é uma confusão entre prazo de resposta e prazo de atendimento. O prazo de resposta, Ismael, que foi alterado pela 623, ele era regido pela RN 395. Lá existiam diversos prazos para a resposta. O que é a resposta? É aquele primeiro feedback da operadora, depois que recebeu o pedido, para o paciente ou para o cirurgião, dizendo, vamos negar por esse motivo, vamos autorizar parcialmente ou vamos instaurar a junta médico-odontológica. A RN 395 tinha diversos prazos, alguns até menores. A 623, com poucas exceções, quase que unificou esse prazo de resposta para 10 dias úteis, mas não alterou o prazo de atendimento. Esse continua previsto na 566. E para essas cirurgias que eu falei para você há pouco, continua sendo de 21 dias úteis. Se tiver junta médico-odontológica, tem uma possibilidade de suspensão por 2 dias quando forem necessários exames complementares. Então, prazo de resposta hoje, quase que uniformizado, 10 dias úteis, e prazo de atendimento, 21 dias úteis. Se instaurar a junta, 21 dias úteis, é lá do início, não é dos 10 dias, é lá do início. E aí eu gravei um vídeo, tá lá no meu Instagram, para quem me segue ou quiser me seguir, depois eu acho que a gente pode talvez falar sobre isso. Eu gravei um vídeo dizendo isso, por pedidos de cirurgiões. E até brinquei lá com a minha equipe no escritório, quem vê a cronologia da minha publicação, 2 dias depois eu também coloquei no nosso Instagram, a ANS, lógico, porque o mercado estava tendo essa dúvida, publicou um alerta no seu Instagram dizendo, olha, o prazo de atendimento para esses procedimentos continua sendo da 566 de 21 dias úteis. E não foi alterado pela 623. Não é 10 dias úteis. E aí eu brinquei lá com a minha equipe, falei, pô, acho que a ANS está seguindo o nosso Instagram, porque 2 dias depois eles publicaram esse alerta. Lógico que foi uma coincidência, mas acho que ratificou o posicionamento que a gente vinha defendendo antes. Para finalizar, a última pergunta, doutor Leandro, eu queria que você falasse como o cirurgião ele pode se prevenir, né, e ele ficar respaldado juridicamente contra situações e eventualidades que pode acontecer, né, e seja por parte do hospital, por parte do paciente, algum tipo de erro médico que possa ocorrer, como ele se resguardar isso de uma forma documentada, que isso é muito importante, né? É isso, né, Ismael? Você perguntou e seguiu a trilha correta, porque o Leandro erra, o Ismael erra, é do ser humano errar, propriamente dito, e às vezes você nem errou, mas a parte contrária entende que gerou uma consequência para ela, quer seja a empresa, o hospital, quer seja, e principalmente o paciente, né? Então, a gente não tem uma fórmula mágica para impedir que isso ocorra. Só quem atua
está sujeito a esse tipo de coisa. Existem, inclusive, intercorrências que são incontroláveis. O que a gente precisa fazer é prevenir. E como eu falei antes, o teu caminho é esse, é documentalmente. Então, é importante, e o colégio também vem trabalhando nesse sentido, ele ter a documentação desde o primeiro momento que ele atende o paciente, um prontuário bem elaborado, detalhado, ele ter todos os seus termos de conhecimento livre, esclarecido, formatados. O termo de consentimento ele não pode ser uma coisa, na minha ótica, padrão, porque cada tipo de atendimento tem os seus detalhes. Então, ele tem que ter essa possibilidade de adaptar ou ter pelo menos alguns modelos que o cirurgião pode usar. Ele tem que contratualizar essa relação com o paciente, inclusive no aspecto financeiro, né? Porque, infelizmente, a gente tem situações que são devidas, mas muitas que não. E a gente, acompanhando há muito tempo, sabe disso. O estopim financeiro, muitas vezes, é aquele que leva a esse litígio, né? O paciente, às vezes, porque tem um problema no aspecto financeiro, inclusive, usa isso como uma forma de tentar acuar o profissional, ou administrativamente, ou até com uma demanda judicial, para, entre aspas, obter uma vantagem indevida. Dá para impedir? Não dá. O direito de ação no Brasil é garantido pela Constituição. O que você tem é que ter uma retaguarda, o colégio ajuda muito nesse sentido, embora muitos cirurgiões não saibam, para você mitigar esses riscos, isso é importante. Enquanto você falava aqui, me veio uma dúvida do que você falou, e eu não sei se faz sentido, mas é uma dúvida minha. O cirurgião, uma vez que ele recebe a autorização da cirurgia e ele tem a falta desse material, ou ele tem um material que não é a indicação dele, e obviamente ele pode ir para a cirurgia sujeito a ter problemas, porque uma vez que ele não tem o material, ou ele desconhece aquela marca, ele consegue se resguardar disso ou não, uma vez que ele aceitou fazer a cirurgia com aquilo que foi proposto? Ele também é... não sei se... Ismael, eu entendi o que você quer dizer. E aí é uma linha muito tênue. Você não teve nenhum caso? Não teve... Já não, temos casos. E até vou chegar nesse ponto e dizer o seguinte para você. É uma linha muito tênue, porque o cirurgião ele quer atender o paciente dele, né? Quando ele fez aquele juramento de atuar na sua profissão, a ponta é o paciente que precisa do tratamento. Então, ele tem que analisar, e eu não tenho essa capacidade. Porque pode soltar uma placa, um parafuso, porque ele obteve em fazer a cirurgia e não é um material que... Eu tento conversar muito com o cirurgião sobre isso. Eu tenho casos de cirurgiões que narram que já chegou no hospital com o paciente sedado e ele viu que o material não era o que ele precisava, ele não fez. Olha o transtorno que ele causa para o paciente. Mas ele fala, se eu fizer e der um problema, quem é responsável sou eu. Sim. A operadora não vai, e mesmo que seja responsabilizada, quem vai restaurar o principal, que é a qualidade de vida do paciente, a saúde do paciente? E outros cirurgiões falam, isso como eu te falei lá no início, é uma linha muito tênue. Não era exatamente aquilo que eu precisava, mas o paciente precisava no tratamento. Então, dava para fazer, eu fiz porque eu precisava entregar qualidade de vida para aquele paciente. Mas você tem razão, eu imagino, e eu não sou da área médica, na área da saúde, que deva ser um tormento para o profissional essa decisão. Ele pode sim exigir 100% daquilo que ele pediu, mas na prática, e a gente tem que saber que a prática às vezes não é o que a teoria traz para o mundo, né? Na prática é eu imagino que uma decisão muito difícil. Para finalizar, eu já falei 3 vezes para finalizar, eu quero finalizar, mas... o papo tá bom, graças a Deus. Você fala, eu vou finalizar, mas aí você quer fazer mais pergunta. Como que você vê esse momento da bucomaxilo como advogado? O que você tem visto no seu dia a dia, tem acompanhado? O que a gente pode esperar aí desse momento com relação a todo esse momento de negativo, de problemas de autorização de cirurgia? Como que você avalia os próximos capítulos? A gente tem atuado e imagina que o horizonte, que hoje não é bom o momento, seja de melhora paulatina no que diz respeito a essas condições, por exemplo, de negativas que impedem ou dificultam o trabalho do cirurgião.
bucomaxilofacial. Porque, sejamos realistas, o procedimento bucomaxilofacial é um procedimento de alto custo. E no Brasil, aqueles que podem suportar esse procedimento de forma particular corresponde a um percentual muito diminuto, Ismael. Então, a saúde suplementar, ou seja, as operadoras de saúde, têm uma participação na viabilização desse tratamento enorme. O Brasil tem, 220 milhões de pessoas e tem, se eu não me engano, 52 milhões de pessoas que têm plano de saúde. As operadoras, na minha ótica, quem sou eu? Não sou um gestor de operadora de saúde. Mas, ao invés de pensar em aumentar essa base, elas têm sufocado essa clientela dela. E isso gera um problema para esses cirurgiões. Mas a categoria é importante, a categoria é relevante para a área da saúde, e a gente tem trabalhado o colégio, em conjunto com o Conselho Federal de Odontologia, batido as portas de diversos outros órgãos, como o Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, agência reguladora, para a gente tentar criar um horizonte, e está acontecendo, como eu falei, paulatinamente, que eu espero que seja melhor. Dr. Leandro Saad, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Agradecer ao Colégio Brasileiro também, né, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre o que o colégio tem feito, né, em prol dos seus associados. Antes de nós finalizarmos esse podcast, eu queria que você, essa câmera aqui é a câmera que está em você, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, né, para os nossos cirurgiões bucomaxilofacial, obviamente se colocando à disposição, não só em nome do colégio, mas o Dr. Leandro Saad também. Enfim, meu amigo, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, né? Vou ser breve, porque a gente já se alongou bastante. O Colégio Brasileiro que eu estou aqui representando, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, vou repetir, atua incansavelmente pela especialidade, em prol dos interesses coletivos da especialidade. O que eu posso dizer para vocês é que essa união dos especialistas, que a gente tem que entender que busca, por intermédio do colégio ou de outros atores, outros players que podem atender o especialista, e eu me ponho humildemente nesse setor à disposição, faz com que a gente caminhe para frente num momento que a gente já falou aqui, não é fácil. E é importante, mais uma vez, não só porque o cirurgião está sendo prejudicado, mas porque o seu paciente também, nesse mercado, nessa selva, costumo dizer, principalmente das operadoras de saúde, com seus procederes atuais, esse paciente tem sido, infelizmente, enormemente prejudicado. Nós estamos trabalhando fortemente, dia e noite, eu digo que full time, para reduzir, para mitigar essas consequências, e acredito que a gente tem tido resultados positivos. Obrigado pela oportunidade, Ismael. Eu que agradeço, Dr. Leandro Saad, um prazer imenso. Agradecer ao professor Belmiro também, né, que tem dado oportunidade para a Bucocast dentro dos eventos, dos congressos, para que a gente pudesse também estar ouvindo o cirurgião, poder desmistificar assuntos e temas importantes, né, de extrema relevância dentro da especialidade. Então, a gente só tem a agradecer. Vou, então, aproveitar e pedir a palavra mais uma vez. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês nos eventos do colégio. É a primeira vez que a gente está aqui na mesa junto, né? Mas eu acompanho, vejo esse trabalho de divulgação super importante. Fazer um agradecimento a essa cobertura, especificamente ao Dr. Belmiro e à diretoria, porque eu entendo que esse viés que tem sido dado para trazer à luz desses problemas, e as mídias hoje são importantes para isso, é de suma importância. Então, fica aqui meu agradecimento para você, para a tua equipe, para o Dr. Belmiro, para a doutora Renata, que é vice-presidente, para todos os membros dessa diretoria, das anteriores também que eu acompanhei. É sempre um prazer poder, um pouquinho da minha dedicação, colaborar. Eu que agradeço, Dr. Leandro Saad, muitíssimo obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal
no YouTube e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns desses cortes. E no link que nós vamos estar colocando aqui no YouTube tem o contato do Colégio Brasileiro, enfim, do Dr. Leandro Saad também, para que você tenha alguma dúvida, você possa também fazer o contato. Vou aproveitar mais uma vez para Fique à vontade, pedir para você amigo. me dar essa escada e divulgar para os teus espectadores também que eles podem me seguir no Instagram. E a gente lá conversa muito sobre a área da saúde e principalmente da bucomaxilofacial. É @saadleandro. Quem quiser me seguir e acompanhar as novidades, a gente tenta, dentro do possível, municiar os nossos seguidores com esses argumentos e com tudo aquilo que a gente pode trazer na nossa ótica de melhor para eles. Vai voltar para Santos hoje? Vou voltar para Santos hoje, né? Sexta-feira. Vai dar um trabalhinho. Eu acho que você vai chegar depois de mim, viu? parte. Eu vou pro interior, você vai descer para a Baixada, você vai chegar depois de mim, sexta-feira. Com certeza. Não tem Meu amigo, obrigado, viu? Você que nos acompanhou no canal da Bucocast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.